Olá, bem-vindos a mais um vídeo de Ed Isidro. Hoje quero trazer o tema gostar mais de si. Porque você deve gostar mais de si. Se não gosta de você, o mundo não vai gostar de si. O seu desempenho, tanto pessoal quanto profissional, nunca será maior do que a sua autoimagem. Como melhorar a sua autoimagem? Como melhorar a sua autoestima? É que vou procurar responder estas duas perguntas neste vídeo. Me acompanhe. Até à idade de 8 anos, você recebeu aproximadamente 100.000 nãos. Não faça isto, não faça aquilo, etc. Fizeram uma experiência com crianças de 4 anos de idade, às quais foram colocados gravadores nas orelhas. Microgravadores para gravar o que elas ouviam durante um período de 24 horas. O resultado mostrou que para cada elogio as crianças recebiam 9 repreensões. O que acontece com a sua autoestima? Você nasceu com toda a autoestima, mas com o passar do tempo ela começou a ser lesada. Você tem que continuar a viver com um mecanismo de compensação e essas compensações levam a deformações. Toda a compensação traz uma certa deformação. Você passa a ter duas personalidades. Uma que você apresenta para os outros e outra que você apresenta para si mesmo. Que você não quer mostrar a mais ninguém. E assim, você vai gastar uma energia vital enorme tentando separar uma da outra. Isto tudo é codificado linguisticamente. Existe uma conversa interior dentro da sua cabeça o tempo todo para consigo mesmo. Imagina agora que eu convidaria você a andar numa tábua de um lado para o outro. Essa tábua tem 40 centímetros de largura, 500 metros de comprimento e ela está colocada no chão. Você conseguiria? Penso que você conseguiria fazer sem nenhum problema. Mas se eu pegasse nessa tábua e a colocasse no cimo de 2 prédios altos de 400 metros de altura, com 108 andares, e agora lhe solicitasse que passasse de um prédio para o outro, que atravessasse essa tábua, você faria? Provavelmente não. Mas fisicamente você consegue, porque já o fez no chão. Mas o que é que acontece imediatamente no seu cérebro? A sua conversa interior vai lhe dizer: olha que você vai escorregar e vai cair. Se começa a ventar, começa a aparecer vento, você vai desequilibrar-se e cair. Não é verdade? Você nunca deixou de fazer nada porque o seu peito doeu, porque o seu pé doeu, mas deixou de fazer alguma coisa na sua vida porque aconteceu alguma coisa dentro do seu cérebro. Pois isso tem muito a ver com a codificação que você tem da sua autoestima. Porque essa autoestima foi gerada através do seu crescimento, do seu desenvolvimento, nos seus 7 primeiros anos de idade da sua vida, onde você não tinha capacidade cognitiva. O seu cérebro funcionava como se fosse uma esponja. Não estava consciente de que estava consciente. A religião que você tem, os seus princípios, os seus preconceitos, as suas crenças em relação ao dinheiro, a Deus, ao amor, à saúde, à velhice, tudo isso foi codificado nos seus primeiros 7 anos de idade. Dos 7 anos aos 14 anos de idade, você entrou na fase da modelação. Começou a modelar, a copiar o comportamento das pessoas. Se a sua mãe dizia não minta, mas você ouvia a sua mãe mentindo para o vizinho, você chegava à seguinte conclusão: mentir é válido. Você incorporava o comportamento e não o que as pessoas diziam. Você começou a fazer julgamentos. Por volta dos 14 anos, você entrou na terceira fase, na fase da socialização, e começou a socializar-se com os outros. E, teoricamente, você completou isso por volta dos 21 anos. Teoricamente, porque muitos, com 30 anos ou 50 anos, ainda não conseguiram afastar-se da casa emocionalmente. O seu pai já faleceu,
A sua mãe vive a 2000 quilómetros de distância, mas emocionalmente ainda não conseguiu sair de casa. Então nós temos que voltar lá e reestruturar essa criança que existe em você, que nunca tem mais de 7 anos de idade. Isso foi estruturado neurofisiologicamente do seguinte modo. Na base do seu cérebro, você tem uma estrutura chamada substância reticular ativadora ascendente, que é abastecida por um sal. Se levanto a mão, eu liberto mais energia. Essa energia é necessária para levantar a mão. Dessa energia vai pelo sistema nervoso e ativa o cérebro. Então o seu cérebro se mantém acordado graças à substância reticular ativadora ascendente. A sua segunda função é funcionar como se fosse uma secretária executiva do seu cérebro. O seu cérebro não pode prestar atenção em mais de 5 a 9 coisas de cada vez. Você não estava a pensar no dedo grande do seu pé direito até que lhe falei. E assim por diante. Você não pode prestar atenção a todos os fatores ao mesmo tempo. A temperatura da sala, o dedo do pé, a ponta do nariz, etc. Quem estabelece essas prioridades é a substância reticular ativadora ascendente, quem estabelece por ela é o cérebro. O cérebro diz, isto é importante, eu quero ver. Isso não é importante, eu não quero ver. As suas crenças foram codificadas e o cérebro informa a substância reticular ativadora ascendente. Imagina uma menina com 12 anos de idade abusada sexualmente. Ela chega à seguinte conclusão. O homem não presta. O cérebro diz para a substância reticular ativadora ascendente: se eu encontrar um homem que não presta, eu quero saber. E quando encontro um homem que não presta, eu não quero saber. E daí para a frente, o que ela vai encontrar na vida são homens que não prestam. Então, isso se perpetua e você passa a ter a sua vivência de acordo com as suas crenças, de acordo com a sua autoestima. Se você quiser mudar a sua vida, tem que começar por mudar a sua autoestima. Modifique a sua percepção para mudar a sua realidade. As coisas são óbvias, mas o óbvio só é óbvio para a mente preparada. Por isso temos que preparar essa mente. Mudando essa janela, muda a sua percepção. Porque você deve gostar mais de si. Modifique essa conversa interior que você tem consigo mesmo. Porque se não gostar de você, o mundo não vai gostar mais de você. O seu desempenho, tanto pessoal quanto profissional, será afetado pela sua autoimagem. Este foi mais um vídeo em que trouxe o tema de gostar mais de si. Espero ter respondido à pergunta: por que você deve gostar mais de si? Foi um prazer contar com a sua presença desse lado. Até um próximo vídeo.